Bom, pessoal, o tema da minha apresentação é EEG para recuperação de escrita. E como subtítulo eu escolhi abordagens técnicas e computacionais em interface cérebro-computador. Meu nome é Gabriel Lima e esse trabalho é para a disciplina de Design de Interação da UFPB. Vamos lá. Bom, primeiramente, por que recuperar a escrita com EEG? Bom, podemos dizer que pacientes com síndrome do encarceramento, eles estão totalmente conscientes, só que eles pedem o controle motor. Isso significa o quê? Que a fala e a escrita deles ficam impedidos, né? Aí, para alguns desses pacientes, as interfaces cérebro-computador surgem como uma alternativa para solucionar esse problema, né? Que é o da escrita, se comunicar. Bom, aí nesse contexto tem a eletrocefalografia, que a gente vai chamar ela de EEG. É uma das técnicas que é mais utilizadas hoje em dia, não por ser invasiva, mas porque ela tem um baixo custo e pode ser feita em tempo real. E um grande desafio é o quê? Que é como usar esses sinais para reconstruir a escrita de forma prática e confiável. Bom, é, esse tipo de solução ele é não invasivo, ou seja, ele não precisa de cirurgia, é apenas eletrodos ligados no couro cabeludo, como vocês podem ver aqui a partir dessa imagem. Bom, ela é relativamente barata, por isso que ela é utilizada bastante para pesquisa e é capaz de registrar em tempo real a atividade do cérebro. Bom, aqui a gente tem um fluxo de comunicação. Bom, basicamente o fluxo funciona o seguinte: as informações são extraídas do cérebro a partir desses eletrodos ligados. E aí é feita a sua captação de sinais a partir dos eletrodos e é passada para um computador, a qual vai ser feito um processamento. Bom, e no final a sua saída vai ser um texto, já que é para escrita. Bom, esse esquema possui um resultado final com letras, palavras, ele permite o paciente volta a se comunicar no texto, né? Porque como eu falei, a síndrome do encarceramento impossibilita a fala e a escrita da pessoa. Bom, e como referência eu tirei desse artigo, que o nome dele é Decodificando a Caligrafia Imaginada a partir do EEG. Em inglês fica Decoding Imagined Handwriting from EEG. Acredito que seja dessa forma, perdão meu inglês. Eu escolhi ele por ser um artigo recente, que é de março de 2025. Então, todo o estudo desse slide foi baseado nesse artigo e os conceitos foram tirados de tanto do artigo quanto de outros cantos. Bom, arquitetura técnica. Vamos lá. É, bom, nesse estudo, a primeira etapa do sistema envolve uma aquisição de pré-processamento de sinais de EEG. Então, os sinais foram captados por 4 participantes destros, que eles utilizaram 32 canais de EEG com frequência de 6 GHz. E a partir dessa qualidade, eles aplicaram um filtro NOT, que foi para fazer o processamento, certo? Então, além disso, eles usaram ICA para remover artefatos musculares e oculares. Porque quando é feito esse tipo de procedimento, tanto os olhos e a musculatura ela causam uma interferência nos sinais. Então, foi passado por alguns filtros para fazer essa remoção desses sinais. E para fazer o treinamento desse, desse teste aqui, ele foi feito inicialmente com a escrita e o pensamento, né? No caso, a pessoa, enquanto escrevia, a
a trajetória da ponta da caneta em um tablet era registrada. Isso permitia sincronizar cada ponto do modelo, cada ponto do movimento do sinal do cérebro. Isso garante que o modelo saiba exatamente quando cada letra começou e terminou. Então, para treinar, ele foi utilizado o EEG-NET para fazer esse tipo de treino. Então, né, nessa etapa, a qualidade do sinal, a precisão e sincronização determinam o sucesso da decodificação das letras. Então, a escrita real, tanto a escrita real quanto a escrita imaginada. Também vale mencionar que alguns estudos podem usar conjuntos maiores, captação invasiva com microeletrodos ou técnicas automáticas de remoção de artefatos. Mas nesse estudo foi feito um pós-processamento. Ok. Aí temos a questão da decodificação e da saída. Bom, no modelo genético, o modelo foi treinado para classificar um ensaio de 4 letras, no caso. A letra L, V, O e W. Bom, aí foram utilizados cenários diferentes para isso, né? No caso, foi utilizado tanto o cenário centrado no movimento, que ele é usado no início da escrita. Nesse cenário, os participantes eles movem a caneta para escrever a letra no tablet. E o modelo sabe exatamente quando o movimento começou, então ele consegue analisar o EEG na janela correta. Bom, e o resultado disso vai ter nos próximos slides. Bom, é, e tem outro que é o centrado na pista, onde o movimento ocorre, mas o início exato não é conhecido. Aí os participantes também movem a caneta, mas o modelo não sabe exatamente quando ele começou o movimento. Então é apenas ele recebe uma dica, assim, entre aspas, de que a letra vai ser escrita e precisa adivinhar o início correto do movimento. Então já é um pouco menos controlado esse tipo de caso. Também tem a magnética motora. A magnética motora, ela participa apenas da, i- da, im- da imaginação à escrita. Então, o movimento não acontece. Ele acontece apenas na sua mente, tipo, imaginando, escrevendo a letra. Então, nesse cenário, as pessoas só apenas imaginam, como se tivesse um movimento real, mas não tem. E esse é um dos mais fracos, né? Vocês vão ver posteriormente nos resultados. Mas que apesar de ser o mais fraco, é o mais interessante, porque não ocorre o movimento de fato. Bom, aí na decodificação foi utilizado o EEG, né? Que tem algumas alternativas que podem ser utilizadas sem ser esse tipo de modelo, pode ser o CNN, o LSTM, os Transformers, ou até modelos de Machine Learning, né? Que é o SVM e o Random Forest. Bom, a sua saída vai ser a predição da letra imaginada, escrita ou imaginada, no caso, construída em formato de texto, né? No caso, a entrada desse sistema vai ser o pensamento, no caso, você pensar, escrever a letra, e a ponta da caneta no tablet. Menos nessa última aqui, da imaginética motora, que vai ser que a entrada vai ser só eu estou dizendo pensamento, mas são os eletrodos que vão fazer essa captação. Bom, enfim. É... Bom, aqui eu fiz a criação da simulação de um algoritmo, eu utilizei o chat GPT. Deixa eu só mostrar aqui. Bom, vou colocar ele para rodar e vamos ver o que ele saiu. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Bom, aqui utilizou o ChatGPT para fazer uma simulação do que esse algoritmo, do que essa pesquisa fez, só que não com o EEG-NET, fiz com o Random Forest, né? No caso, o ChatGPT fez. Mas o que a gente lê, a gente entende mais ou menos como é que foi feito. Basicamente, como a gente não tem a entrada dos sinais, a gente faz uma simulação.
Então, a gente seta as letras necessárias, captura algumas informações importantes, o número de ensaios, o número de canais, e aí a gente vai fazer vai gerar os sinais aleatórios, vai ser a nossa simulação. Então a gente vai fazer essa simulação, coloca um for mesmo da geração, e a gente vai essa separação. Pronto. Aí a gente vai dividir o treino do teste, porque é o Run the Forest, né? Então precisa tanto do treino, uma porcentagem para treino e uma porcentagem para teste. Bom, aí ele vai fazer aqui a divisão, isso aqui é padrão do Run the Forest. Setar aqui algumas variáveis. Então, para treinar o classificador é só chamar a função e passar esses parâmetros. Aí a gente vai fazer a predição normal, puxa mais uma função. Por debaixo dos panos acontecem vários, como é que eu posso dizer, análise entre aspas, né? Vários cálculos estatísticos para fazer esse tipo de avaliação. Aí aqui a gente obtém a acurácia a partir dos testes e da predição. Bom, aí é printado o classificador. Começa uma simulação, então ele basicamente vai dar 100%, acho que quase todas as vezes. Deixa eu só rodar. Aqui é dar 96%, 98%, mas ele sempre acerta, né? Bom, a lógica seria ser a letra verdadeira e a predição ser a nossa simulação, no caso. Bom, essa aqui é só uma representação para não ficar uma coisa somente leitura e ter, fazer uma analogia, né? Bom, saindo da simulação, a gente tem algumas complexidades nesse tipo desse tipo de resolução, né? Além da dificuldade de identificar o início do movimento, né? No segundo caso, o desempenho da ABCI também é limitado à complexidade do conjunto de dados. Então, temos o sinal SNR, que ele basicamente é um sinal que ele é um ruído, né, no caso. Ele mede o quanto do sinal você quer analisar está limpo. Ele faz um cálculo para saber retirar informação sobre o sinal em relação ao ruído. Bom, aumentar o número de ensaios de treinamento melhora a precisão, mas os ganhos decrescem após certo ponto. Então, quanto mais aumentando a quantidade de ensaios de treinamentos, ele acaba sendo aquela curva que você começa bem, aí depois vai afunilando. Bom, isso mostra que adianta apenas treinar com mais dados se o sinal for ruidoso. Então, a melhor solução é o SRN que eu falei, né? Durante a avaliação, ele faz a média de múltiplos ensaios da mesma letra. Com isso, o nosso estudo ele tem a precisão de 78% comparado aos ensaios únicos, que fica 45%. Isso é dados da pesquisa. Ou seja, o ruído do EEG de ensaio único é o principal gargalo para alcançar os resultados em desempenho nas BCIs de escrita. Tá. Discussões e limitações. Bom, então a precisão cai significativamente quando o início do movimento não é conhecido. Estratégias como aumentar dados não compensam a incerteza temporal. Certo. Outro ponto crítico é a baixa relação do sinal do ruído dos ensaios dos indivíduos, o EG limite de desempenho. Além disso, nosso estudo teve apenas 4 participantes. No caso, o estudo que foi feito em cima do slide, que o slide foi feito em cima. Então, os resultados devem ser interpretados com cautela. Esse artigo é basicamente um começo de uma pesquisa, no caso. Aí no final eles citam até algumas melhorias e querer comparar com outros modelos. Mas, enfim, em comparação a sistemas invasivos, com microeletrodos atingem precisões maiores.
mas envolve maior risco e custo, reforçando a importância de avançar em soluções não invasivas, seguras e aplicáveis clinicamente. Bom, conclusão e trabalho futuro. A conclusão principal é que é possível decodificar a escrita imaginada a partir de EEG, mesmo com um desempenho inferior ao movimento real. Então, como a gente viu, né, tem aqueles três tipos de captura de movimentos, vamos colocar assim, captura de informação, e é possível detectar nesses três. Só que quanto mais a gente retira informação, ele fica, digamos, mais ruidoso. Desafios é identificar um início imaginação, da imaginação motora e melhorar o SNR do sinal. Bom, e para trabalhos futuros, tanto as referências que eu busquei e esse artigo, eles citam basicamente explorar novas arquiteturas neurais, né? No caso, fazer testes com redes neurais. Mas esse artigo ele também cita a coleta mais ampla de dados, né, para todo o alfabeto em inglês, porque eles já fizeram com 4 letras, então é interessante fazer com todas. Desenvolvimento de métodos para detecção do início e do movimento imaginado e testes online em tempo real, simulando o uso prático. Bom, e as referências foram basicamente esse artigo que foi citado, e é o ChatGPT para pesquisar conceitos e já fazer aquela geração daquele código, Wikipedia e o YouTube. Bom, então é isso.